Atenção, todos os professores do Brasil. Todos nós estamos correndo um enorme risco nesse momento de um retrocesso sem tamanhos no que diz respeito ao direito ao 1/3 de planejamento na sua carga horária. Isso porque o Supremo Tribunal Federal está julgando neste momento uma ação judicial, o recurso extraordinário 936-970, de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que pode derrubar o artigo da Lei 11.738, que garante 1/3 de planejamento aos professores. Por que isso está acontecendo? Eu explico. Em 2008, no governo do PT, sob a gestão do presidente Lula, foi aprovada a Lei Federal número 11.738, que, entre outras coisas, garantia, de um lado, o piso nacional dos professores, conforme manda a Constituição, e de outro, o direito a 1/3 da carga horária, a separação de 1/3 da carga horária para atividades fora da sala de aula, ou seja, aquilo que o Conselho Nacional de Educação posteriormente definiu como planejamento, pesquisa e estudos. Só que nós temos um problema. Logo após a aprovação da lei e a sanção por parte do presidente Lula em 2008, um grupo de governadores por todo o Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que a lei do piso era inconstitucional porque feria a autonomia dos estados e dos municípios, uma vez que o Pacto Federativo garante a autonomia na fixação dos proventos e na organização da carreira e da carga horária dos professores e demais servidores públicos. O Supremo julgou essa ação em 2011 e, por maioria de votos, declarou que tanto o piso nacional dos professores como o 1/3 de planejamento eram constitucionais, porém com uma diferença. No caso do piso nacional, houve maioria para declarar repercussão geral, ou seja, o que é a repercussão geral? É quando aquela decisão do Supremo ela se estende para todo o restante do judiciário, ou seja, é uma decisão que vale para todos os outros processos que estão correndo sobre aquele mesmo assunto. Então, quando o Supremo declarou que o piso era constitucional e declarou a repercussão geral desse julgamento, todas as ações que contestavam o piso ao longo do Brasil caíram por terra. Mas no caso do 1/3 de planejamento, a votação ficou em 5-5. O ministro Dias Toffoli, na época, não votou porque era o advogado-geral da União quando a ação foi impetrada no Supremo em 2008. Então, 5-5 não houve maioria para ser declarada a repercussão geral. Ou seja, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do 1/3 de planejamento, mas só para aquela ação, aquele processo de forma isolada, não para todo o restante dos processos que estavam em andamento. E aí uma professora lá de Santa Catarina, não me recordo agora o nome dela, entrou com uma ação na justiça contra o governo de Santa Catarina, porque o governo de Santa Catarina não paga o piso nacional dos professores, nem dá a ela 1/3 de planejamento. Na primeira instância, o juiz não deu ganho de causa para ela, ela recorreu à segunda instância, a segunda instância deu ganho de causa e o governo do estado de Santa Catarina recorreu ao Supremo. E o relator da ação do recurso extraordinário é o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio Mello é um dos que lá em 2011, é um dos 3 que ainda está no Supremo, que em 2011 votou contra a constitucionalidade do 1/3 de planejamento. Ou seja, o ministro Marco Aurélio Mello já votou, enquanto relator, declarando inconstitucional o trecho da lei federal que garante 1/3 de planejamento. Esse julgamento que está acontecendo no plenário virtual do Supremo, por causa da pandemia não está tendo julgamento físico, né? Os ministros não estão indo até o Supremo. Esse julgamento começou na sexta da semana passada e termina na quinta dessa semana. O que pode acontecer nesse julgamento? Se o Supremo declarar que 1/3 de planejamento é constitucional, tudo fica do jeito que está.
Agora, se o Supremo, por maioria de votos, declarar que 1/3 de planejamento é inconstitucional, o que o Supremo vai estar dizendo? Que a lei federal que regulamentou o direito a planejamento, porque esse direito está na Constituição, ela feriu a autonomia dos estados e municípios em gerir a sua política do magistério, o seu quadro de pessoal do professorado. Então, os municípios e estados que têm leis próprias fixando 1/3 de planejamento, como no caso, em repetição ao caso da lei federal, não muda nada. Agora, os municípios que não têm lei própria e os estados que não têm lei própria, eles ficam desobrigados a cumprir a lei federal, uma vez que essa parte vai ser declarada inconstitucional. E aí que vem o grande problema. Cada município e cada estado que não tiver lei própria vai ter que criar uma lei para poder regulamentar essa parte da Constituição e definir qual percentual da carga horária dos professores que vai ser dedicado ao planejamento. Então pode ter município e estado que coloque 10% da carga horária, hoje é 1/3, pode ter município e estado que coloque metade da carga horária. O problema é que nós estamos vivendo uma situação de enfraquecimento dos sindicatos, inclusive dos sindicatos da área da educação. Isso graças à reforma trabalhista do Temer de 2017, que fragilizou o trabalho frente ao capital. Então os sindicatos estão enfraquecidos. E a gente está num momento onde a narrativa de direita ela está prevalecendo na condução do país. Um grande número de governadores é de direita, assim como o próprio presidente, que é de extrema direita. E isso, de certa forma, desequilibra a balança. Então qualquer briga local, municipal ou estadual, em qualquer parte do país, o professorado vai tender a sair derrotado. Então, se o Supremo declarar inconstitucional o trecho da Lei Federal 11.738 de 2008, que garante 1/3 de planejamento dos professores, a gente vai ter um dos maiores retrocessos das últimas décadas em termos de educação. Lembrando que essa luta pelo 1/3 de planejamento é uma luta antiga. É uma luta de antes da Constituição. Isso entrou na Constituição, direito ao planejamento, mas só 20 anos depois, em 2008, que o Congresso regulamentou isso através da Lei 11.738, dizendo, olha, o professor tem direito ao planejamento e vai ser na proporção de 1/3, ou seja, de cada 10 horas trabalhadas, 3,3 ou 3 horas e 20 minutos vão ser dedicados ao planejamento. Mesmo assim, muitos estados e municípios ainda não cumprem, o que mostra o tamanho do desafio, porque o professor não tem que levar trabalho para casa. O professor tem que ter a sua saúde mental, a sua saúde corporal preservada, e para isso é preciso que o seu lar seja um espaço de descanso, seja um espaço para ele relaxar. O trabalho do professor tem que acontecer na instituição de ensino. Ele é pago para isso. Então, nesse momento, o Supremo tem nas mãos um processo que pode definir os rumos do Brasil. Porque qualquer retrocesso no sentido de se declarar inconstitucional a norma federal que fixou 1/3 de planejamento vai ser mais uma coisa para precarizar a já tão precarizada profissão do magistério. E a gente sabe que o Brasil está desde 88, aí, mais de 30 anos, fazendo política educacional em cima de política educacional e não tem resultado. A gente continua nos últimos lugares, somos a lanterninha das avaliações internacionais, inclusive do PISA, e o próprio Enem e outras avaliações nacionais mostram isso. Por quê? Porque a gente não consegue resolver o problema do magistério. Na verdade, a gente não consegue resolver a ausência do magistério no Brasil, porque o magistério se transformou num bico, deixou de ser profissão. Então, uma das formas de você valorizar o magistério, reerguer a profissão, é com salário, em primeiro lugar, carreira e condições de trabalho. E a garantia de 1/3 de planejamento é fundamental. Então agora a gente tem que ficar de olho nesse julgamento no Supremo. Porque se o voto do relator, o ministro Marco Aurélio de Mello, prevalecer, a gente vai ter um retrocesso inimaginável. Vamos aguardar até quinta-feira o voto dos demais ministros. Ah, pessoal,
em relação ao primeiro vídeo, aquele que eu falei dos militares, desculpa aí porque não saiu a imagem que eu preparei a capa do vídeo. Não sei porque, acho que o YouTube me deu uma rasteira e acabou não saindo a imagem. Mas nesse daqui vai ter que sair a imagem. Até a próxima.